Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo o time do Fogart da Madrugada está comigo o Luiz Eduardo e o Fábio, que está de forma remota. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom, gente? Estamos aí para mais um episódio, mais uma experiência aí com agora um colega remoto. E uma grande honra aí entrevistar o Dr. Anacleto. Tá ansioso para esse episódio? Com certeza. Muita experiência aí que ele vai passar pra gente e para lembrar meus tempos aí do R5. Vai te remeter à tua viagem da Itália, a experiência que você viveu lá. Com certeza. Tá bom, também tô bem ansioso. E a gente tá aqui com o Cripto Fábio, que tá de forma remota lá no Rio de Janeiro participando. Vai lá. Então, pessoal, tô aqui na cidade maravilhosa, mas eu não podia deixar de participar dessa conversa aqui, que vai ser super interessante e eu tô bastante ansioso por ela, confesso. Antes de começar o episódio, não deixe de apertar o botão de seguir no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Isso ajuda muito o nosso time a compartilhar conteúdo e continuar produzindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é o tratamento cirúrgico convencional do aneurisma tóraco-abdominal. E está aqui no estúdio com o time, um dos cirurgiões vasculares mais importantes do mundo em relação a aneurismas tóraco-abdominais. Né? E tem a maior casuística de aneurisma tóraco-abdominal aberto do Brasil, sem sombra de dúvidas. Seja muito bem-vindo ao Frêmito, Dr. Alexandre Anacleto. Muito obrigado a todos pelo convite. Doutor, a gente sempre começa o podcast fazendo uma pergunta que remeta ao nosso convidado à sua formação, ao seu currículo. A gente sabe da influência e da importância do seu pai para a cirurgia vascular brasileira e a gente queria entender como é que foi o seu processo de treinamento e os seus primeiros anos na carreira. Ótimo. Realmente meu pai teve um estímulo muito grande na minha vida de estímulo para fazer a cirurgia vascular. Formei na Faculdade de Medicina da USP, fiz residência de geral, 2 anos de vascular, fui preceptor dos residentes, que foi quando nós realmente começamos a operar os tóraco-abdominais, seguindo os ensinamentos do Dr. Júlio César Marinho. E nós acabamos nesse ano comprando uma bomba extracorpórea para a cirurgia vascular. Que ano que era isso? 1996. 96. Aqui no HC. Aqui no HC. Tá. E nesse ano eu operei 49 casos só com a bomba. Então todo mundo, os amigos que estavam nas periferias, eles das emergências da periferia me ligavam, pode receber, claro. E foi recebendo, acabamos usando a bomba 49 vezes. Desde foi 96 você está acostumado 96. a receber paciente já. Era estranho, porque você nunca viu nenhum livro. Qual bomba, como você vai usar a bomba, qual cano que você vai botar, Imagina, nada. A internet era Nada, rudimentar. não ainda, tinha como é que nada, podia, né? não tinha livro, não tinha nada. Sorte que eu tinha o serviço do meu pai de cirurgia cardíaca em São José do Rio Preto, no IMC, e eu ligava para ele, ligava para os meus, o Dr. Braille, meu tio, e a gente acaba discutindo porque era uma coisa totalmente nova, porque o cirurgião cardíaco não sabe drenar o lado esquerdo, não tem motivo para drenar o lado esquerdo. Então a cânula para o lado direito, um ato direito é uma cânula 28, 30, e no máximo que você consegue pôr no ato esquerdo seria um 22 frente. Então eu comprei um monte de bomba 28, que falaram 28 a drenagem, senão não vai drenar. Não deu pra usar nenhuma. Não usamos nada. Quem fazia a bomba para mim, não tinha um perfusionista, era o R3, da cirurgia vascular do HC. Qualificado. Muito qualificado. Totalmente muito preparado para qualificado. mexer. Foi uma época muito gostosa da vida, onde nós aprendemos. Infelizmente, muitos pacientes morreram nesse aprendizado, já eram rotos e a gente acabou tendo isso daí. Depois, acabando em 97, eu fui para Rio Preto, para São José do Rio Preto, onde nós começamos a montar o serviço. Tínhamos ainda bastante SUS. Nós operamos uns 105 pacientes de SUS na Beneficência Portuguesa. E depois de lá para cá nós chegamos já hoje em 467 aneurismas operados tóraco-abdominais. Abertos. Para quem não sabe, São José do Rio Preto é uma cidade do interior aqui de São Paulo e é um polo da medicina, né, no estado. Tem quantos habitantes lá, doutor? Estamos com 550 mil habitantes e sempre a medicina foi muito forte. Muito forte lá, tanto na cirurgia cardíaca, vascular, a urologia, a neurologia, transplante renal, transplante de pulmão. É um centro bem importante de medicina para o estado de São Paulo e para o Brasil. Eu tenho um vínculo afetivo lá, né? Minha mãe vai de lá.
E lá a temperatura é muito bom, o clima Bem é agradável, é bem parecido com o Ribeirão, né? Me lembra, me remete a No Ribeirão inverno Preto. bate uns 42 graus É, Celsius. na sombra. Na sombra. Na sombra. Pô, eu vou chamar o Criptofábio agora, porque a gente tá gravando pela primeira vez de uma forma híbrida aqui no estúdio, tá bem interessante. Se você tá escutando pelo Spotify, talvez você não esteja vendo, mas o Fábio tá de forma remota e então ele vai entrar para não dar microfonia e vai fazer a próxima pergunta. Bom, doutora Anacleta, a pergunta é o seguinte: o que te motivou a se dedicar especialmente ao tratamento das doenças aórticas complexas? Certo. Eu sempre gostei de coisas, cirurgias grandes e me estimulava muito essa disputa com a doença, e eu acho que nada melhor do que um aneurisma tóraco-abdominal. Então eu acho que quando eu sou diabético desde jovem, a minha médica, doutora Adelaide, falou: tudo bem, você vai fazer vascular, mas faça uma coisa simples. Eu falei assim: eu já escolhi, doutora, eu vou fazer a O horta. senhor escutou Ela bem, quase morreu, falou. coitada. E não é a horta infrarrenal, né? Não, Entendi. todas. Eu adoro a horta, acho que é um órgão a mais do corpo. Então não é simplesmente uma via de acesso, uma via de difusão do sangue. Simplesmente acho que é um órgão completo. E tudo que você for mexer nela, você vai repercutir com a isquemia de todos os órgãos que estão ligados a ela. Então você tem que ter um preparo pré, pós-operatório, e você tem que fazer o intensivo, você tem que discutir com os nefrologistas, com os cardiologistas, o que é a melhor conduta. Você tem que ser o chefe da equipe. Não adianta você achar que vai deixar na UTI que esse paciente vai sair vivo. Mentira. Isso Você é não uma vai forma paciente, interessante vai de encarar, né? Como um órgão Um órgão. Região de aorta. e que tem uma Região de repercussão em aorta, todos os outros, né? Sim, Legal, eu imagino sim. que seu pai deva ter te influenciado de alguma forma nessa decisão. Na verdade, ele foi mais ou menos igual a doutora Adelaide. Foi seu contrário, só que não deu certo. Ele não foi tão direto Incisivo. quanto a doutora, mas ele falou: se está preparado para diabetes por causa de fazer, sim, não tem problema nenhum, a gente vai fazer isso daí. Aí nós fizemos um belo desenvolvimento em Rio Preto. Nós começamos aqui no HC, mas o desenvolvimento de Rio Preto foi muito grande em relação à perfusão, à bomba, a esta corpórea e principalmente ao pós-operatório. Que o pós-operatório aqui no HC não tinha todas as condições que nós tivemos em Rio Preto de aprendizado. Porque foi um grande aprendizado nesses 24 anos. Então, remetendo a um pouco esse tema, a gente vê que assim, não adianta por ser uma cirurgia complexa, um caso complexo, não adianta só o cirurgião ou a equipe estar preparada. Isso envolve muito mais do que a equipe cirúrgica, né? Equipe multidisciplinar, pós-operatório, CTI. Então, o que são os pontos, assim, além da cirurgia em si, que a gente tem que se atentar? Essa pergunta é ótima porque tudo. O cirurgião de aorta, ele tem que preparar desde o material, se está pronto a drenagem helicórica, se tem o aparelho, se tem a bomba, se tem o perfusionista, tudo você que vai acontecer. Você não vai ligar para o hospital para ele ver isso, que nunca vai sair. Nem os grandes hospitais de São Paulo não são fáceis. Imagine no interior. Então nós montamos isso aí tudo devagar, fomos montando, usando já a experiência do meu pai e da cirurgia cardíaca do IMC, e nós já conseguimos montar isso. O pré-operatório desses pacientes, geralmente a gente recebe do cardiologista um eletro, e quando não está acostumado com o nosso grupo, um eletro e fazer pós-operatório na UTI. Antigamente eu até ficava bravo, mas hoje eu apenas dou risada e tudo bem, ele está me mandando paciente, eu agradeço, muito bem. E depois esse paciente vai ser bem preparado. O pré-operatório desses pacientes são absurdamente complexos. Nós temos que ver 3 coisas: pulmão, coração e rim. Esses são os 3 pontos básicos do pré-operatório. Tá? Nós fazemos básico de cardiologia, um eletro, um eco, uma cintilografia miocárdica com dipiridamol. Esse paciente não pode ir para esteira. E em muitos casos do tipo 2, eu faço até o CAT bem mais frequentemente do que as outras cirurgias de aorta. Mais permissivo. assim, Muito pra mais permissivo, ciclos muito baixos. mais, sim. Não dá pra ter surpresa, né? Não dá não. É exatamente isso. Não dá para ter surpresa, porque a surpresa vai vir no pós-operatório. Tá? E vai infartar, e vai ter... E a gente tem, mesmo fazendo tudo isso, nós temos complicações importantíssimas cardiológicas no pós-operatório: arritmia, fibrilação atrial, bloqueio total, passagem de marca-passo, tudo isso aí é esperado para uma cirurgia. Então você tem que estar já pronto, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, para pegar essas complicações. Em relação ao pulmão, nós vamos trabalhar sem oxigenador na bomba,
que é só um shunt ativo, e você vai ficar sem o pulmão esquerdo e o paciente totalmente rodado sobre o pulmão direito. Sim. Então, quer dizer, não tem nada pior do que isso para uma ventilação do paciente, tá? A gente usa uma intrabronca, uma clã intrabronca, fechamos o pulmão esquerdo, né? seletiva, fechamos o pulmão esquerdo, mas você tem que fazer uma prova de função pulmonar no pré-operatório, que vai te mostrar alguns parâmetros que temos no nosso capítulo de livro do Dr. Carlos Ed Brito, no Mafei, todos os padrões que você tem que usar para você contraindicar ou você preparar melhor esse paciente. Então, tudo isso daí é baseado na prova de função pulmonar, tá? E a terceira coisa é o clearance de creatinina, importantíssimo para dar o prognóstico. Não vai mudar muita coisa, tá? Mudou depois que eu comecei a usar em 2004 a perfusão gelada dos rins. Isso melhorou muito em todos os tipos, todos os toracoabdominais, não só no tipo 2, mas em todos eles. Eu faço a perfusão, por quê? É fácil e muito útil. E ela funciona, tá? Isso não foi inventada pelo Dr. Coselli, foi inventada na Itália, não pelo Dr. Chiesa também, mas tem um funcionamento perfeito e praticamente muito fácil. Praticamente fácil mesmo. A gente tá? vai perguntar como é que é a Mais pra fórmula de frente. fazer, com certeza. Vai ser o step by step ali da cirurgia, eu vou anotar aqui, fato. E o Criptofábio quer falar, né, Criptofábio? Manda lá. Quero, porque o senhor falou de estratificação invasiva cardiológica, ser mais permissível com isso. E aí a minha pergunta é a seguinte: se você faz o CAT e tem lesão, dá para encaminhar esse paciente para angioplastia e operar ele antiagregado? Ou você encaminha mais para cirurgia ou deixa com o cardiologista essa decisão? Certo. Primeiro, junto com o exame de anatomia, que é o CAT, a gente faz um exame de função, que inicialmente cintilografia miocárdica com dipiridamol, e vê se essa lesão tem algum sintoma funcional, se ele tem isquemia, tá? Então nós temos que fazer um teste anatômico e um isquêmico, sempre. Pode ser ressonância funcional de miocárdio ou a cintilografia. Eu acho mais fácil a cintilografia. Nesses casos que tem a isquemia, se for 1 a 2 artérias para você dilatar, a gente coloca stent. Atualmente nós temos o BioFreedom, que é um stent que você não precisa manter com droga, com clopidogrel por mais do que 30 dias. Com 30 dias você já pode operar. Se esse paciente tiver com dor no aneurisma, uma expansão, risco de rotura, aí nós não fazemos nada, nós simplesmente temos o CAT, sabemos as lesões e no pós-operatório imediato, se tiver qualquer sintoma, nós fazemos. Sim, entramos com nitroglicerina, vasodilatador coronariano e a gente se prepara já. Fica com aspirina, tira a aspirina 3 dias antes só, e a gente acaba operando esses pacientes se o risco do aneurisma é grande. Se o aneurisma não tem urgência, não tem uma dor, não está em expansão, a gente prefere dilatar essas artérias, no máximo 2, e deixar 30 dias para poder operar. Os seus aneurismas eletivos, você não opera na vigência da antiagregação. O antiagregação clopidogrel, nunca, tá? A não ser que seja uma emergência e é péssimo. O resultado vai ser muito ruim. Tá? E a aspirina? A aspirina a gente usa para 3 dias antes. Tá? Eu não gosto de tirar aspirina. Os abdominais, justa-renais e tipo 4, eu opero todos tomando aspirina. Se ele já tomava aspirina, eu não tiro aspirina, ele toma. O grande problema nesses pacientes nem é a aspirina, são os pacientes que têm fibrilação atrial e estão anticoagulados. E esses pacientes não podem ficar sem anticoagulação. Então eu faço uma troca para heparina, para enoxaparina, até 12 horas antes da cirurgia. Eu troco o anticoagulante, Xarelto, Lixiana, Eliquis, qual for, e eu troco pro enoxaparina até 12 horas antes da cirurgia, dose plena. E tem os caras com válvula metálica também, né? Sim. A válvula metálica tem menos problema do que uma fibrilação atrial. Você pode ir mais tranquilo, você pode tirar anticoagulação bem mais tranquila. Esses vão estar no Marevan, né? Por causa da válvula metálica. A válvula metálica não tem jeito. Você troca ela 5 dias antes, faz a ponte para enoxaparina e fica com ela até 12 horas antes. Legal. Tá? Só puxando um pouco ainda para a equipe multidisciplinar, na verdade. Você falou mais do pré-operatório, né? Mas assim, deixa eu só ressaltar, eu tive a oportunidade, fiz um fellow de um mês, não fellow não, mas passei um mês no R5 no serviço do ser um Chiesa, fellow, né? em Milão.
E tive a oportunidade de acompanhar esses casos aí, e eu via aquela coisa toda orquestrada, eu entrava na sala, já tava assim, perfusionista, tava tudo montado, a bomba pronta, eletroneurofisiologista tava lá pronto, o anestesista tava tudo pronto, o fellow tava de fora olhando, mentira, eu Lá no entrava, cantinho. mas isso tudo, aí o senhor orquestrou já também? Como é que funciona quando o senhor vai operar essa parte, Sim, as outras sim. partes? O aneurisma, em especial, os toracoabdominais, a gente tem que dividir por tipos, claro. Aham. O tipo 4, a gente pode operar em qualquer cidade que a gente for operar. Qualquer. Cidade que tem um nível médio de complexidade. O tipo 2, não. Você tem que fazer no seu serviço. No nosso serviço, eu tenho um funcionário do banco de sangue que fica na sala. Eu tenho um funcionário do laboratório que fica na sala. Nós temos um perfusionista, temos 2 circulantes que nunca mudam, são sempre os mesmos. Tem O que meu ser, perfusionista, sempre o mesmo. E tenho do grupo de 6 anestesistas que fazem anestesia para o nosso grupo, eu e a Márcia, eu tenho 2 que fazem só tipo 2. Legal. Então o tipo 2, os outros não fazem, só eles 2. E eles ficam em 2 e mais um assistente de anestesia. Então tudo, você não pode se preocupar com nada, só com a cirurgia. Exato. Porque se você se preocupar, se chegou a plaqueta na hora certa, se chegou sangue, o paciente acaba morrendo porque você vai esquecer o que você está fazendo, Imagina, que é a tem que cirurgia. justificar pro banco de sangue, sabe aquelas coisas? Eu preciso de sangue agora. Mas é que tem que fazer o pedido, Tem que o bater pessoal o aqui carimbo não, aqui, não doutor. bateu, não pode Sem assinar o carimbo agora, não não vai. consegue? Não consegue parar. Não. Não. O banco de sangue é bem absurdo, porque o tipo 2 são 20 unidades de sangue, 20 plasma, 20 Já é um plaqueta, protocolo que vocês têm. 20 crio. Legal. Já dá uma Isso quebrada não é legal. que vai fazer o protocolo, isso serão usados. Sim. Então esses 80 unidades serão usados para operar no tipo 2, em todos. Certo. Não interessa, eles vão usar. Vai Isso receber. pode ser que ele receba mais, mas isso vai ser usado. E Isso ainda- vai diminuindo, desculpa. Vontade. Isso aí vai diminuindo com o tamanho do aneurisma. Por exemplo, o tipo 1 já vai para 15 sangue, 15 plasma, 20 plaquetas e 10 crio. Um tipo 4, que é o nosso mais tranquilinho, 6 unidades de sangue, 6 plasmas, 10 plaquetas e 100 crio. E todos eles com cell saver. Cell saver não, desculpa. Sim. Drenagem intraoperatória. Drenagem Sim. intraoperatória, até hoje nós temos 4 empresas grandes, boas. Mas é no bom que o senhor Brasil. fale as marcas, depois a gente cobra royalties dele. É, A gente manda uma cartinha, fala Cell Saver. Doutora Anacleto falou seu nome, né? mas o cell saver eu não uso. A gente usa outras, mas tudo bem. Não, legal. Doutora, assim, ó, você começou falando um número aqui que pra mim já me gerou um espanto. 467 casos tratados, né, Luiz? Você já fez estudo de esclero? Acho que não tenho isso de catéter. Impressionante, né? Então, assim, né, em especial quando a gente está na residência médica e vê alguns colegas fazendo, como é que o senhor interpreta qual é a equipe cirúrgica que está apta a tratar um caso tão grave quanto um tipo 2 e qual que é o pré-requisito que uma equipe tem que ter e ainda, é para todo mundo ou não? Tá. Deve ficar num centro específico. Bom, para começar, acho que não. O tipo 2 não é para todo mundo. Não que eu queira falar que é para mim, só eu posso operar de maneira nenhuma. Acho que eu estimulo sempre, eu vou para grupo, eu vou para Londrina, Piracicaba, a gente vai montando todos os grupos para que possam operar tórax abdominal em outras cidades, não só em Rio Preto, tá? Mas o tipo 2, eu acho que não. Acho que o tipo 2 é muito complexo. A partir de, eu apresentei ontem no Congresso Paulista, de 2016 para cá, eu tive uma mudança no que eu percebi que de 2016 para cá, nós podemos indicar uma cirurgia de tórax abdominal tipo 2 tranquilamente. Falar para o paciente, para a família, podemos operar. Entendeu? Então, Legal. desde 97 até 2016, a gente fez todos os outros tipos. Os tipo 2 a gente operou, mas sempre com aquele medo por ser uma cirurgia maior que transplante de fígado, maior que transplante de coração, maior que qualquer coisa. Não existe nada próximo de uma cirurgia de tórax abdominal tipo 2. Tá? Em relação à equipe, aí nós temos vários problemas. Por que a pessoa não quer fazer essa cirurgia? É tão bonita, tão linda, tão tudo, né? Você fica com ego e tudo mais. Porque ela te consome muita coisa de preparo, que esse preparo não vem em 6 meses, tá? Então você tem que saber tudo sobre as drogas, tudo sobre diálise. Quem indica diálise dos meus pacientes sou eu. O nefrologista faz a diálise, mas quem indica sou eu.
Então, nos meus pacientes, jamais eu falo, chama nefro. Não, não é chama nefro. Eu ligo para o nefrologista e falo, vamos acompanhar, nós vamos dialisar a partir do potássio tanto, ou se ele parar de urinar. Então, a nefro, sou eu que digo. Cirurgia cardíaca, não, cardíaca não. A cardiologia, eu chamo quando está uma arritmia, mas porque as coisas mais simples, você tem que ter uma capacidade de fazer isso. Para o tipo 2, eu tenho o nosso clínico, Rafael Mussolino, que fez HC também, mais novinho que eu, bem mais novinho, e ele é, um clínico fantástico, tá? Então ele tem ajudado muita gente no tipo 2. Então eu já chamo ele pro tipo 2, tá? Então, e qual é o estímulo para você fazer um tipo 2? O SUS não paga bem o médico, não paga bem o hospital. Tudo fica no prejuízo, tudo reclamam de você que você gastou. Então, não tem estímulo. Por que você vai operar? Entendeu? Então, é uma cirurgia muito complexa que não vai ganhar nada e o pessoal do hospital vai te encher. Então, eu acho que tem muito disso. Por isso que o pessoal não está indo atrás. O pessoal vai atrás perguntando, vamos fazer uma endoprótese de aorta abdominal tipo 2. A pessoa tem estímulo, porque a empresa vai vir, vai dar tudo, vai fazer tudo, e você tem um estímulo. Para cirurgia aberta, você não vai ganhar nada, você não vai nada do SUS, só reclamação. Talvez uma hérnia, né? Uma hérnia seria mais rápido, mas perde o estímulo. Você entendeu? Você a ganhar uma hérnia com cervical. Com certeza. Agora eu entendi. Qual é o seu prêmio? Uma hérnia cervical. Parabéns. Mas assim, doutor, o senhor acha que tem um N? Tipo, olha, o grupo tem que estar fazendo pelo menos 10 casos. Tem que curvar, né? Não tem jeito sim. você chegar e não sei nem qual é a métrica para um tipo 2. Mas assim, no serviço, quantos sempre... por ano, assim, o senhor acha que tinha que fazer pelo menos para ser um serviço de referência? Eu sempre falo que o aneurisma abdominal, infrarrenal, você tem que operar 100 para ter o primeiro morto. É isso que você pode passar para o próximo tipo de aneurisma. Quando você operar 100, tiver legal um morto. Essa métrica, hein? Um morto. Isso é um step, Nossa, né? você tem que ter abaixo de 3% de mortalidade. Então, no mínimo, 3 mortos em 100. Eu falo brincando que 100 você tem que ter um morto para você continuar. Aí você vai subir um pouco, você vai para o justa renal. Você pode ter 2, 3, 4% de mortalidade. Que não pode passar muito do que o abdominal. Aí você vai passar para o tórax abdominal tipo 4. Você vai operar tendo uma mortalidade, no máximo, estourando de 8 a 10%. Se você não tiver isso, é porque você tem alguma coisa errada, volta atrás. Reveja o que você está fazendo. Vê se está tudo certo. Porque o aneurisma tórax abdominal, a gente vai operar por ele. Mas ele só vai ter um tipo 4, mas só vai dar 2 sangue e 2 plasmas. Está suspensa a cirurgia. Não é o banco de sangue que vai mandar. Sim. Ele não tem noção do que eu tô falando. Entendeu? Vai ter 6 sangue, 6 plasma, 10 plaquetas. Porque senão não dá para operar. Não tem a cânula que você pediu. Não dá para fazer com. Não dá para fazer. Não dá. Entendeu? Não tem jeito. Tem que ser rígido. Pré-requisitos mínimos. Não tem aspiração intraoperatória. Não dá para fazer. Tá suspenso. Entendeu? Porque tudo isso nós já tentamos. Nesses 24 anos já tentamos aspirar com rolete, já fizemos tudo o que pensar. Não adianta, é assim que faz o tipo 4, senão não tem jeito. O tipo 4, tipo... Padronização e a organização protocolos que a gente chama. Essa porcentagem que o senhor está falando de mortalidade é perioperatória, 30 dias? 30 dias. Tá. 30 dias. É o que todo mundo usa, os grandes centros, né? Que Coselli, Cambridge, que nós estamos conversando, para mim é o melhor cirurgião do mundo vascular, de Harvard, da Massachusetts Hospital, General Hospital, e o Chiesa também, fantástico, adoro o Chiesa, experiência, ele ficou 10 anos com o Coselli, indo todo ano, ficando 2, 3 meses lá, é muito interessante, tá? Ele tem uma experiência bem grande também, acho que é legal. Em relação ao tipo 2, não, o tipo 2 eu acho que você tem que estar operando uns 10, 15 anos bem, tórax abdominal, para você fazer o tipo 2, certo. O que é muito complexo. Eu sou contra terminantemente, você tem que chamar um cirurgião cardíaco para entrar em bomba. Aí você chama um cirurgião torácico para abrir o tórax e fechar o tórax. Não, como assim? Não, você vai querer operar um tórax abdominal, você tem que saber abrir tórax, você tem que saber entrar em bomba, você tem que saber tudo. E não só o procedimento, mas as complicações. As complicações, perfeito. As complicações, senão você não pode fazer. Então, fica até o justa renal, que é uma cirurgia linda, maravilhosa. Se você tiver uma mortalidade menor que 5% do justa renal e o abdominal, é perfeito. Perfeito, perfeito. Vou chamar o Criptofábio, então, para fazer a próxima pergunta aqui pro senhor.
Sim, não, a gente está conversando sobre a correção aberta, né? E deixa todo mundo muito entusiasmado, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, doutor, a endovascular está chegando e também está chegando ou tentando chegar, né, no tórax abdominal até o tipo 2. O que a gente queria saber cada vez mais as pessoas falam em endo first. Vamos tentar primeiro fazer endovascular. Isso também é uma verdade para o aneurisma tórax abdominal? A gente já pode encarar isso como uma verdade? Indo first tentar e não conseguir você fazer aberta? Não. Você pegar. Estão me ouvindo? Não você tentar e você não conseguir mudar, mas chegou um caso tórax abdominal. Primeira conduta endovascular para o caso, entendeu? Vou indicar endovascular. Vamos usar os angioplastias de membros inferiores. Por muito tempo falou, não, faz angioplastia primeiro, se não der certo você acaba fazendo aberta. Mentira. O último trabalho foi interessante, tem um trabalho sensacional que vocês podem ver, que não é verdade. Você perde 30% a 40% de complicação para a cirurgia, que não funciona. Então, fazer endovascular e depois tentar aberta, não dá certo, tá? Para o tórax abdominal, eu entendi que a pergunta não é essa, mas eu quis falar só para a gente deixar claro que não existe essa troca. Essa troca é impossível, tá? Existe por tipo 2 uma coisa interessante que eu gosto. Em pacientes mais graves, você faz uma híbrida. Como que é a tal da híbrida para tipo 2? Você põe uma endoprótese torácica, o mais longa possível, um tubo só. Não põe emenda, porque senão você vai fixar depois na outra prótese e ela desce. Então, um tubo só, desde lá da subclave até o máximo que você pode pôr. E deixa solta. E depois você opera esse paciente, você complementa a cirurgia como se fosse um tipo 4. Transforma num tipo 4. Tipo 4. E faz. Você faz. A única coisa diferente é que você tem que fazer um corte total na aorta, no final da endoprótese, e fazer uma anastomose tripla, que a gente chama. A prótese nova. A aorta junto. Com a aorta e a endoprótese junto. Então você pega 3. Você estrutura a endoprótese, a aorta e a nova prótese da acro para baixo. Neocolo, mas aí você sutura tudo. Porque senão sangra para as intercostais. Sim. Você tem que fechar a aorta. Você tem que fechar entre a aorta e a endoprótese. Tá? E isso é bem interessante. Então, nos grupos que tem chance de fazer um tipo 4, você pode tentar um tipo 2 fazendo isso. Tá? Quais são os problemas? Eu até tentei, em 2 casos, eu fiz uma loucura, botei endo-anchor lá em cima, para tentar segurar a prótese, porque ela vai ficar batendo na resistência. Quando você faz essa sutura tripla, você já não precisa mais nada, porque ele não vai descer, a prótese não vai descer. Se você fizer só a prótese com acro novo, você vai fazer uma resistência, você traz a endoprótese junto, e ela solta lá em cima. Aí você matou lá na subclave, então. Lá na subclave. Ah, tá. É um tipo 2, você pega o máximo possível, lá da subclave e desce. Às vezes, muitas vezes, quando eu fiz híbrida também, você vai lá em cima e dá uns pontos na horta fixando a endoprótese. Entendi. Você dá uns pontos de 4-0, problema 4-0 e fixa a endoprótese e continua a cirurgia para baixo. Essa é uma híbrida. Isso é uma técnica bem interessante, tá? Em relação às endopróteses para tipo 2 completa, nós temos muitas conexões, várias conexões e nós temos resultados ainda muito ruins. Apesar de tantos trabalhos, trabalho, mas isso aí tem uma nesses trabalhos e eu acredito que não está nessa realidade. Eu tenho experiência para tórax abdominal tipo 2. Nós fizemos 5 casos. Muito bem feitos. Usamos a melhor prótese, que é a maior experiência dessa prótese tem no mundo. Pode falar o nome. Da Cook, com o Dr. Marcelo fantástico, adoro o Marcelo, amigão nosso de casa. Ele fez os procedimentos sensacional com a gente, lá foi brilhante. Só que essas 5 próteses, elas não duram. No primeiro ano, todas morreram por complicação da endoprótese. Então, isso nos deixa muito com medo. Às vezes, se o paciente for tão grave, você pode não fazer nada, se a família concordar e deixar tocar a vida. Normalmente ele vai morrer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe. Mas se você for forçar uma endoprótese e a gente sabe que a durabilidade é tão ruim, ele vai acabar morrendo do que você fez, do teu tratamento e não mais do aneurisma que ele tinha, que ele ia morrer um dia, ninguém sabe quanto. Deixa eu aproveitar o gancho. Então, assim, para a gente definir qual será a abordagem, vai ser endo, vai ser aberta, o que o senhor usa de critério?
Gravidade do paciente, tem Pro algum outro tipo, critério nós estamos falando do anatômico? tipo 2, Aham. né? O tipo 4 eu indico para qualquer paciente. A não ser que esteja aberto. Aberto. Sim, sim. Justa renal, aberto. Nunca, nunca, nunca endovascular. Por justa renal, jamais. O paciente não tem doença na artéria renal, nem no tronco cilíaco, nem na mesentérica. Você transforma ele num doente. Você vai botar um stent, 2 stents em cada artéria mesentérica, renal e tronco cilíaco sem precisar. A doença dele é abaixo da renal. Você só precisa clampear acima. Uma mortalidade nossa é de 2,5%, 2,65%. Então, justa renal, jamais endoprótese, tá? Pro tórax abdominal tipo 4 também, aberta. Tem um trabalho do Cambria sensacional, que ele compara tipo 1, tipo 2 e tipo 3, ele dá tudo o que ele fez de aberta e põe assim, isso é para você comparar com os teus tóraco-abdominais endovascular. Compare com isso. Entendeu? E depois ele faz o tipo 4 e os suprarrenais, os justa-renais, e mostra uma mortalidade bem parecida com a nossa, bem legal, e que ele fala, esses não precisa nem comparar, não é para usar. Você entendeu? Não tem justificativa. Não tem justificativa. Então ele põe esses trabalhos de aberta e ele põe no conclusão. Isso é para vocês compararem com o endovascular. Então você tem 10 casos endovascular, compare com isso daqui, se a tua está melhor ou não. Senão você tem que mudar. É bem interessante. Cambria escreve maravilhosamente bem, tá? E você perguntou... Não, assim, quando que o senhor indicaria de fazer endo, por exemplo? Então vamos lá. Qual que é a limitação? O tipo 2, vamos falar do tipo 2, tá? Que é o mais absurdo. Então, o tipo 2 eu faria aberta, endovascular ou nada. Então nós temos 3 opções para o tipo 2. E não tem a 2. híbrida que o senhor falou. Entraria a ainda híbrida. uma terceira. Sim, sim. Poderiam botar mais a híbrida. Tá. Mas não fazer nada também é possível. Tá? Eu nunca esqueceria isso. O tipo 2 é o único aneurisma que eu não falo para a família que é para operar. Eu espero ele decidir. A família participa do processo? Sempre, em todas as minhas cirurgias. Em todas as decisões, tá? Logicamente, você pode indicar o que você quiser. O paciente vai seguir, se ele confia em você, vai seguir o que você quiser. É, claro. Isso é óbvio, tá? Então, se você fala todas as verdades de uma técnica e fala mal da outra, ele vai, não, mas então eu vou usar essa, lógico, óbvio, tá? Então a gente consegue fazer com que os pacientes sigam o que você está pensando. Isso não é maldade, não é direcionamento, é o que você realmente pensa. Então é o que você pensa de fazer mesmo. Então um tórax abdominal tipo 2, ele tem que ter o mínimo daquilo que eu falei das condições de pulmão, tá? Um clearance razoável, maior que 50, e um coração que não tem uma insuficiência cardíaca importante, uma fração de ejeção acima de 45, 50. Tá. Isso é o mínimo para a gente poder operar um aberto um paciente, tá? Isso tudo tem nos trabalhos do Coselli, muito legal. Ele tem 2 trabalhos, parte 1 e parte 2, de pré-operatório e pós-operatório nos tórax-abdominais. Quem escreve para ele é o chefe da UTI dele. Muito interessante, tá? Lá tem tudo que vocês vão precisar, até antibiótico e tudo mais. Porque nesses pacientes a gente faz um antibiótico forte, profilático. Tazocin e Tagocid, a gente usa. Profilático. Enquanto tiver algum catéter, alguma coisa em algum lugar desse paciente invadindo, a gente mantém. Se tá? tiver algum infecto escutando agora, ele bateu o carro escutando o Spotify. Assim. Rodou, né? Rodou o carro, ficou assustado. Por isso é que né? você tem que ter um centro seu, que eles têm que ver você operar, eles têm que saber que você está certo, você entendeu? Porque falar para um cara que está no outro hospital, eu preciso disso, é muito difícil. Mas não é verdade. Você pode olhar no trabalho do Svensson, o livro do Svensson, é antigo, mas é fantástico, 1991. Tá? Esse livro do Svensson de tudo que é de aorta. Cirurgia de aorta. Tá? O Svensson que era o braço direito do Crawford, né? Então, na verdade, esse livro tem tudo. E desde aquela época, o antibiótico já era muito grande. Por quê? Esses pacientes fazem uma isquemia hepática muito grande por 48 horas. A gente fica... Por 48 horas, eles não coagulam. O TAP fica em 30, 40 por 48 horas. E eles fazem uma imunodeficiência. Importante. A resposta inflamatória. Resposta inflamatória e o fígado não produz nada por 48 horas. Depois de 48 horas, esse paciente acorda e vai embora. Ele decola, que a gente chama. Chega a usar algum antibiótico tópico? Eu vi às vezes eles usando aquela vancomicina tópica, sabe aquele pozinho? Eu jogo vancomicina em todos os pacientes, mas se aí prova é mais não... um... É brincadeira. Vancomicina. Na verdade, a gente... Uma vez o doutor Zé Luiz Camarim, um grande amigo nosso, eu estava em Recife dando uma aula, eu e a Márcia, e eu falei que eu molhava minhas próteses com rifocina. Por quê? Eu já estava provando que 14 dias ela fica dando concentração
E a infecção é por Streptococcus nos primeiros 14 dias. De 10 a 14 dias. Então, tá lá. Abriu rifocina, molhava. Aí ele falou pra mim, foi muito engraçado, que ele falou pra mim assim, você mata as bactérias de rir de você. Bom, um ano depois, tá lá a prótese, Sei, e o cara ganhou cara. $1,5 milhão só Pois pela é, minha ideia. olha lá, viu, Linda, doutor? mas foi nos Podia ter Estados Unidos. Podia ter patenteado. patenteado. Cara, a medicina é a ciência das verdades temporárias e parciais. Não é? Exatamente. Eu via meu pai, quando eu era estudante de medicina, operar, ele é cirurgião geral e cirurgião do trauma. E ele quebrava a ampola de genta Sim, também e sim, tacava sim. nas feridas. É. Depois, durante a graduação, escutei que isso era a maior bobagem do mundo. E agora a gente volta a ver Não é as bobagem, não. coisas... Tá bem muito. A prótese tem que ser bem protegida. Tá? Qualquer aneurisma que você for O senhor operar. troca a luva, manda a equipe trocar a luva. Também esse não. lance. Não, porque não tem lesão, a não ser que. O que a gente usa, essas garamicina, gentamicina ou pó-vanco, quando nós temos os aneurismos infecciosos, que tem abscesso, ou as endopróteses contaminadas, que nós retiramos. Então a gente faz uma ressecção ampla, bem ampla de tudo, resseca tudo. Pessoas, a aorta, corta a aorta inteirinha, tiver arranca em bloco tudo, ali. tudo. Põe uma prótese com antibiótico, Eu ia guiada. perguntar isso agora. A gente põe uma guiada. Prata, antibiótico, se eu tenho Eu preferência. faço guiado pelo... Tem a cultura da bactéria. Legal. Se for um gram positivo, vancomicina. Se for um sensível a um gram negativo, geralmente é um E. coli, alguma salmonela, você Mas acaba isso botando ou infecção de garamicina. prótese ou se for um micótico, por exemplo. É infeccioso, né? Que melhor falar tá. infeccioso. É, o termo correto. infeccioso, Não, porque o sim, micótico só sim. se vier do coração, Sim. tá? Então seria um infeccioso. Se não É. usa a prótese convencional Prótese normal, mesmo, sem ser. Tá. Sem nada. Legal. Tá? Tanto faz sentido quanto que os nefrologistas usam Luer Lock embebido agora em É, antibiótico para não, fechar não os vi. catéteres Não de sabe- diálise. pra contaminar menos. Super interessante. Também não sabia. Fábio, eu sei que você quer complementar. Pode fazer tua pergunta. Sim, porque o senhor estava falando de endo e de técnica híbrida. E aí eu me lembrei que a gente chegou a fazer alguns casos na residência, o híbrido também, mas diferente, fazendo um debranching das viscerais, então fazer uma derivação da ilíaca e revascularizar a visceral e depois cobrir a aorta com endopróteses. Funciona bem isso? O que você acha? Ex-sócio do criado. Essa estrutura da ilíaca para tronco ilíaca mesentérica e renais é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Tecnicamente. Tecnicamente, porque a cirurgia é fácil, mas ela dobra e perde. Para fazer uma coisa dessa, você abre a aorta e faz pelo ósteo, que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você entendeu? Então isso daí já caiu, tá bom? Isso não tem mais, não faz mais isso daí. Foi um período que foi feito. Eu fiz um caso só, falei, que? Nunca. Isso eu não vou fazer mais nunca. É muito mais fácil você abrir e fazer o ósteo. Muito mais rápido, muito mais tudo. Não, essa cirurgia não. A revascularização retrógrada para mesentérico e tronco ilíaco, não faça. Não faça. Faça direto. Cirurgia direta. O que a gente faz? A híbrida é diferente, porque você está facilitando a sua cirurgia, não complicando mais. Você entendeu? Botando uma prótese... Diminuindo o porte dela, né? Diminuindo muito. Você não precisa entrar em essa corpórea pro tipo 2. Você não precisa... Você não tem nada de uma heparinização um pouquinho maior. Você consegue fazer uma sutura rápida, bota a endoprótese e fixa. E acabou, não tem mais nada, e você acaba virando um tipo 4. A coisa mais chatinha é quando a aorta é muito grande no terço médio ali, onde é que acabou a endoprótese, você vai ter que pegar uma sutura pegando os dois. Aí já é mais chatinho. Então você mede aonde a aorta fica mais fina e tenta levar a endoprótese Pelo menos até ali. até ali. Legal. Até ali. Essa endoprótese tem que ser uma endoprótese de força radial maior, tá? Temos eu não uso, nesses casos, a Goretex, porque eu acho que ela tem força radial muito pequena. Eu não uso Goretex nenhuma descendente. Eu acho que a força leva para trás e não funciona. Eles tentaram consertar isso com aquela trave de metal que quebrou. Tenho 2 pacientes que quebraram e furaram a prótese, acabaram vazando. Então eles retiraram rápido, porque tiveram vários no mundo, tá? E dessas próteses aí, eu gosto da Cook, é uma força radial boa, e a liberação da Cook tá fantástica. Tá muito legal. Você localiza bem, você solta o free flow quando você já tá na posição certinha. Acho que é a melhor liberação e melhor força radial para uma descendente. Legal. Bom, eu vou começar puxando aqui uma parte bem mais técnica, então, da entrevista, para a gente aproveitar toda a experiência aqui do Dr. Anacleto, tá? Então, tudo que eu for falar aqui, nosso time vai ser sempre relacionado ao aneurisma tóraco-abdominal do tipo 2, que são os casos mais complexos aí. Então, começando com a parte técnica, doutor, sobre os cuidados pré-operatórios e instrumental de sala. Para o senhor, o que é prótese disponível em sala obrigatório? Tá ótimo. De prótese,
por sorte, nós tínhamos 2 próteses no Brasil, que são as próteses já preparadas com 4 ramos de 10, 10, 8 e 8 milímetros. Tá? Essas próteses são longas, de 60 centímetros, então você faz toda a cirurgia do tipo 2 com uma prótese só. Custa em torno de 16 mil, de 12 a 16 mil reais. Infelizmente, a Vascutec, que é a Terumo japonesa, saiu do Brasil. Toda a técnica Terumo, todos os materiais Terumo de aorta saíram do Brasil, tanto endovascular quanto aberta, tá? Mas por sorte nossa, nós temos a Hemashield ainda, e a Hemashield tem essa prótese, bem, né? atende bem, elas têm essa prótese, ela não tem tantos tamanhos pequenos, porque o americano é muito maior que nós, então os diâmetros são maiores. Então a Hemashield começa em 26, que é o nosso... Para nós já é quase grande, a gente usava 24. Então essa prótese tem que estar na sala. Tá? Se não tiver essa prótese na sala, começa a complicar. Porque as próteses de 30, que nós temos reta, não dão. Você precisa de 2. Aí você vai fazer uma emenda, e essa emenda fica justamente onde você vai reimplantar as intercostais. Então você não consegue cortar o fio que você acabou de emendar, não tem jeito. Então você fica perdendo tempo. Tá? E a anastomose término-terminal de cada um desses ramos te traz muito conforto e velocidade. Então você solta rápido a renal direita, solta a mesentérica e solta o tronco cilíaco. Porque você não tem o tempo que você quer para fazer isso, tá? Cada uma dessas, mesmo que você esteja fazendo perfusão das mesentéricas e do tronco cilíaco, mesmo que você esteja gelando o rim, você tem um tempo máximo. O rim tem um tempo máximo de isquemia fria de 60 minutos. Isquemia quente, 30 minutos. E a mesentérica, se tiver mais do que 40 minutos de isquemia, esse paciente está morto. Porque a serotonina aumenta tanto e as plaquetas caem, você entra numa coagulopatia incontrolável. Então você tem um tempo para fazer isso, tá? E essas próteses facilitam bastante isso, muito mesmo, tá? Isso faz todas término terminal? Todas Ou reimplanta a renal esquerda? com os 4 ramos, a gente só solta a renal esquerda, todos término terminal nos ósteos, tá? E para você medir certo, você tem que fazer a proximal, reimplantar as intercostais e fazer a distal. Por quê? Para a prótese ficar muito reta, você não se perde, dobra as próteses. Ele tem que estar na posição certinha para você. Eu perdi 2 rins de uma paciente, ela acabou indo para diálise, no tipo 2, ela ficou paraplégica e estava em diálise. Ou eu abria as renais, refazia as renais, que ainda dava tempo, ou a gente mantinha a pressão alta e tudo mais. Eu preferi paraplegia, e ela ficou sem paraplegia, mas foi para diálise, tá? Por incrível que pareça, depois de 6 meses, o nefrologista da cidade dela, uma cidade de Dracena, pequena, perto de Rio Preto, falou para ele, olha, o rim direito está grande e tem fluxo por colaterais da suprarrenal. E nós fizemos um autotransplante nela e ela está viva sem diálise, urinando 2,5 litros. Então, você tem que ir tentando ver, eu chamei o urologista, você faz o transplante? Faço. Então não fizemos o transplante, a Márcia ajudou ele, fizeram os 2, o transplante e ela salvou. Então você tem que estar de olho em tudo. Você tem que decidir na hora, é melhor a paraplegia dessa paciente, porque se ela fosse para voltar para a sala, ela ia ficar paraplégica. Porque você ia baixar a pressão para poder clampear de novo e acabar falando. Então você tem que decidir, esse aí é o jeito do chefe. O chefe é para isso, para fazer essas decisões. Legal. Quanto de invasão esse paciente precisa, doutor, em relação a PAI, acesso venoso central, sonda vesical de demora, bis, catéter de Swan-Ganz, como é que é o seu protocolo? Ótimo, perfeito. Tudo varia desde o abdominal até o tórax tipo 2, tá? Todos eles, desde o abdominal, tem 2 acessos centrais, sempre. O que vai mudar só é o diâmetro. No abdominal eu uso um catéter duplo lumen e um hemaquete, introdutor 7F, que eu tiro assim que chega na UTI. Se precisar de sangramento, alguma coisa, você infunde rápido. Para um suprarrenal ou um tipo 4, a gente já usa um 8,5 frente e um catéter duplo lumen. Para o tipo 2, tipo 1, a gente usa um catéter Marrucá 14,5 frente de diálise, com 2 fluxos maravilhosos de 1 litro por minuto, cada um. E um duplo lumen, que na verdade já não é um duplo lumen, é um catéter do Vigileu, ou da plataforma meio, que já vai me dar o Swan-Ganz periférico, que eu não faço mais Swan-Ganz há muitos anos. Tá? Então o Swan-Ganz é um tempo a mais, é um risco de infecção e tudo mais, é absurdo. Não. A gente usa o da Edwards, que era o Vigileu, depois passou para a plataforma 1000 e te dá um débito cardíaco, resistência periférica, saturação central e PVC, tudo no monitor, fantástico. E custa R$ 1.200,
para você poder usar tudo isso. Através de uma PAM, sempre do lado direito, porque o paciente vai rodar, Sim. e o catéter do Vigileu, mais o introdutor, mais o catéter de diálise. Isso é o que a gente usa no tipo 2. Sonda nasogástrica, vesical, e não faço mais PAM distal, para ver pressão de bomba. A pressão da bomba é por volume e só, mais nada. Então a gente só usa PAM proximal. Para a equipe de anestesia, bis, intubação seletiva ou não, Sim. e aí lá para baixo, calça pneumática, meia de compressão. Tá. A calça pneumática não tem muito isso. Pode pôr ou não. Eu nem acho tão importante nesses casos, tá? É muito difícil o paciente fazer TVP nesses pacientes, tá? Ele não tem tanto. Mas o BIS, com certeza, a intubação não pode ser com Carlens, infelizmente, porque os aneurismas descendentes às vezes são muito grandes e eles elevam o pulmão e isso daí dobra o broncofonte esquerdo. Então você não consegue posicionar a Carlens. Tem que ser o intrabrônquico mesmo, tá? Em torno de 23, 25 ou 27 no máximo que você pode colocar, de preferência com o broncoscópio. Broncoscopia, tá? E murcha o pulmão esquerdo, tem que testar bem 2 vezes, tanto na hora que está entubando, quanto depois quando você põe na posição para ver se o pulmão esquerdo está murcho, tá? Se ele estiver inchando, num tipo 2 é inviável. Sim. Inviável. E só potencial evocado. Todos. Aí vem um ponto que seria muito interessante se não fosse tão difícil. O potencial evocado sensitivo não serve para nada, tá? Porque a isquemia desses pacientes é da espinal anterior. Então é da frente, que é o motor. O posterior, nós temos duas artérias espinais posteriores e elas são contínuas e conectadas de cima a baixo. O grande problema é a face anterior da medula, que ela é formada por segmentos de espinal, que é o segmento superior, o médio e o inferior, e eles não se comunicam, e é uma artéria única. Esse é o grande problema. Então, para que serve o potencial evocado? Ele não vai te proteger para nada. Ele só vai te falar se o que você reimplantou está a artéria principal, se uma medula está sofrendo ou não. O senhor reimplanta todos. Então, Todos não, é impossível. O Coselli não, consegue... todos que eu digo assim, em todos os casos você vai reimplantar Não ou só dá. se der O alteração? Coselli consegue 53% de reimplante, 60%. Ah. Imagina, se ele for operando consegue 60%, imagina a gente. Eu Não. te perguntei essa justamente porque assim... Não, Loro, eu entendi, mas é porque, veja bem, não é igual no livro, que Sim, tá aquelas sim, arterinhas perfeito, bonitinhas lá. Esse aí tem calcificação, muita trombocalcificação, as artérias têm os ósseos totalmente calcificados, é muito complicado. O que a gente faz? Você faz aquela reimplante, aí de repente você está dissecando assim, você vê uma artéria grande do lado esquerdo da aorta. Óbvio, tá assim, aqui. né? Caramba, ficou para fora. Você pega um tubo 8, reimplanta nela e joga na prótese termolateral, Legal. tá? E proximal e distal, você tenta reimplantar o máximo que você puder na anastomose. Ah, tá aqui próximo da proximal, tem uma intercostal? Não, usa ela. Põe a anastomose 2 um pouquinho, meio centímetro para baixo e deixa essa intercostal. Porque quanto maior o colateral, melhor para você. E o que ajuda nesses casos? Que eu sempre falo, desde 97, eu dreno todos os líquidos. Tá? Antigamente, ou quem não tiver com condição de usar o LicoGuard, que é o automático, que é fantástico também, só que custa 18 a 24 mil reais para usar o kit. Você põe a pressão que você quer, de 8 a 10, e o volume que você quer que tire por hora, e ele faz tudo para você. Não interessa a posição que você tá. Então você leva para UTI e fica 48 horas lá. Tá? E você não precisa mais ver. Porque a outra opção era o residente like. Ficava o R1 a cada hora por 48 horas. Ele deitava a cabeceira, desconecta o aparelho de respirador, mede a pressão, tem uma torneirinha, aspira 5, mede de novo, aspira até chegar em 10 a 12, que antigamente a gente usava Bem prático, 8 a né? 10. É bem prático. É fácil. muito R1 É muito dependente, né? Mas depende. Eu uso hoje, depois nos logística. últimos 5 anos para cá, a gente já usa o LicoGuard, então não quero nem saber. Acho que ficou mais seguro. Ficou mais seguro, infecção menor, porque menos manuseio, menor risco de hemorragia intraparenquimatosa, porque às vezes você pode drenar muito e acabar sangrando as arterinhas conectoras da meninge, e principalmente o risco menor de herniação do úcus, que faz a compressão sobre o tronco e o paciente para. Tá? Então é bem interessante, tem que usar. Se não tiver condição,
pode fazer a drenagem. Nós fizemos 20 anos de drenagem manual. Não, 19. Por últimos 5 anos a gente tem feito a drenagem com LiquoGuard. Aproveitando a questão do potencial evocado, doutor, o que eu via lá no tipo 2, lá no serviço do Chiesa, todos faziam. Então, aí, para definir se ia ter reimplante ou não de intercostal, eles usavam no intraoperatório. Não lembro de quanto tempo exatamente calculava, mas perdeu o motor. Aí um dos casos que eu vi foi esse, perdeu o motor. Aí a partir, não, então vamos fazer o reimplante. E aí já tinha feito a anastomose distal, acabaram tendo que fazer um SAF loop, né, que seria aquele reimplante com uma prótese em paralelo. Isso aí você acha que é válido? Enfim, na nossa realidade, na verdade. Para nossa realidade, já o potencial já é inviável, tá? Não acredito, eu fiz por 8 anos o potencial motor e é inviável. Esses pacientes têm que fazer um controle certinho da curarização desse paciente. E você tem que manter o curare contínuo em bomba. E não pode ter o limite máximo que você tenha estímulo ainda para fazer o teste, tá? Não é tão simples assim e atrapalha bastante a cirurgia, tá? É mais fácil você tentar implantar o máximo possível. Em relação a só reimplantar se cair, não é o que a gente aprendeu, não é o que eu faço e não é o que o Coselli faz, tá? Porque 30% dos pacientes, eles têm uma isquemia medular no pós-operatório. E se você já perdeu aquelas artérias importantes, aquilo ali que ia salvar você. Então você acaba tendo um risco muito maior. Então eu acho que tem que reimplantar sim. Logicamente que não é fácil, tem calcificação, é uma catástrofe o reimplante. Muitas vezes você está fazendo, você já abriu a prótese, começa a rasgar tudo na tua mão e você não tem nem como fechar a prótese. E aí você tinha falado, anastomose proximal, aí identificou, reimplante para depois fazer a distal. Você faz o clampeamento proximal e logo a seguir da proximal, abre a artéria ali enquanto a bomba fica perfundindo. Tanto os membros viscerais e intercostais. Faz a anastomose proximal e aí você abre tudo. Quando você abre tudo, você vai perfundir as viscerais, a mesentérica e o tronco celíaco pela bomba, 500, 700 ml de fluxo por minuto, e as renais continuam gelando, tá? E os membros inferiores acabam ficando sem fluxo nenhum, não tem problema nenhum, é muito rápido. Aí nessa hora você vai reimplantar, vai escolher aquele manchão onde tem uma região onde tem maior número de ósteos. E os ósteos mais importantes. O que é o ósteo mais importante? Artéria grande que fica isolada, não são impares, ela é isolada do lado esquerdo da aorta. Pensando mais ou menos. Mesmo, T9 até mais. Na verdade, não é a Adamkiewicz. A Adamkiewicz é o que vai formar depois, para depois ela formar a espinal anterior, tá? Essas aí são todas intercostais mesmo que vão formar a Adamkiewicz, tá? Então, quando você localizou aquele reimplante que dá para fazer, anastomose rápida, 10, 12, eu tô falando rápida é o seguinte, anastomose proximal 10 minutos, 12 minutos, e essa mais uns 12 a 14 minutos, você não consegue fazer menos que 12 minutos, é impossível. Depois você vai para distal, para localizar certinho a saída do campo, para medir, para não dobrar, e depois você começa pela renal direita. Mas por que a renal direita? Mais importante é a mesentérica. Sim, mas a renal direita fica do outro lado. Senão você nunca mais vai conseguir fazer isso. Tudo. Então você faz a renal direita primeiro, solta o fluxo para ela. Então já está urinando, um rim já está salvo. Aí você vai para a mesentérica superior, que é o mais importante. Solta o fluxo, mesentérica, tronco celíaco, solta fluxo. E aí você vai para a renal esquerda. E aí quanto tempo de anastomose de cada, mais ou menos? Uns 10 minutinhos você consegue, né? E aí dá para R3 fazer? Não dá, né? Mas se você pensar, são 1h15, mais ou menos, 1h20 só disso tudo. A mão da cãibra. Da cãibra na mão. Acabou esse fluxo, pronto, respira. É hora de sair de bomba, dar plaqueta. Você não pode dar plaqueta antes de sair com heparina, senão cai muito. É interessante. A gente avançou um pouquinho aqui na conversa e eu vou aproveitar o gancho, depois eu chamo o Criptofábio para voltar, só para a gente falar do clamp aqui. Então, a gente estava falando da proteção visceral, o senhor puxou esse tópico aqui. Quando utilizar shunt para perfusão, o que o senhor utiliza para essa perfusão? Qual tipo de shunt, né? Ou quando que você vai para o bom e velho clamp and go? Tá. O clamp and go só roto, se não tiver chocado. Se tiver roto tamponado, eu faço usa bom. Sempre. Tá? Para o tipo 2, existe uma grande diferença se você tem que clampear o arco ou abaixo da subclave. Isso é uma diferença
Nossa, facilita muito a sua vida se você puder clampear abaixo da subclave esquerda. Até o Tá? reparo que você vai fazer antes, a dissecção que você vai ter que fazer mais curta. É muito chato o arco para você clampear. Primeira dica que a gente faz é abre o pericárdio lá em cima, localiza a artéria pulmonar, o tronco dela, abaixa ela e só aí você vai dissecar os dois lados do arco aórtico. Tá? Porque às vezes se você vai entrar com a tesoura, você entra no meio da pulmonar, o paciente morre. Então você abre o pericárdio. Né? Ali não é um lugar meio ruim. Corre o nervo vago, onde ele vai soltar o laringeu recorrente, que também você não pode lesar, tá? Ali tem o ligamento arterioso, que você tem que ligar também, e tem o terrível problema do esôfago. Essa anastomose você não pode fazer igual uma aorta abdominal, você tem que cortar total a aorta. Imagina uma aorta lá em cima, no cotinho, cortada a aorta. E o medo total. do clamp soltar? Mas esse é o Se medo soltar nosso. o clamp. Abra aquela caixa do Camp Bom, por favor. Essa hora é bem estimulante. Pra quem gosta, eu não gosto. A educação do doutor, né? Eu já gostei. Esse Acho que adjetivo já é não tem estimulante. mais. Se o clamp for para baixo da artéria subclave esquerda, Aí fica mais porque na verdade o tipo 2, ele não tem que ser toda a artéria, é a maior parte da artéria da aorta descendente, tá? Aham. Quando são dissecções crônicas dilatadas que viraram um aneurisma tóraco-abdominal tipo 2, dificilmente você vai conseguir clampear abaixo da subclave esquerda, porque a dissecção sempre é ali. Uhum. É muito pertinho, então você não consegue fazer isso. E nesses casos você tem que ir lá no arco aórtico, tá? Em relação A solução que o senhor utiliza para perfundir. perfusão. Para tipo 2, sempre vai usar perfusão, tá? Em 2004, o Dr. Coselli me acabou lá em Belo Horizonte, que eu falei que eu mostrei 7 casos que eu tava gelando os rins com soro fisiológico. E ele falou, isso daí não é para vocês que tem centenas, é para mim que tenho milhares. Eu faço e você copia. Eita. Uau, foi forte. Achei que só a gente tomava porrada. Não, pra você ver que em todos os níveis da mas- hierarquia existe. Mas aí eu falei para ele, professor, Dr. Coselli, isso aí foi em 2004. Eu falei, em 1998 eu apresentei que estava com 105 casos de bomba atrofemoral para tipo 1 e tipo 2. O senhor falou para mim no congresso no Rio de Janeiro Pan-Americano que a bomba era só para quem não sabia operar. E eu tive que ouvir aquilo. Continuei usando a bomba. Hoje o senhor usa a bomba. O senhor desaprendeu a operar? Mas não pode ser tão agressivo. Mas o senhor hoje usa bomba. Tipo 1 e tipo 2. Então eu fico pensando o seguinte, será que não vale a pena a gente continuar gelando o rim que está indo tão bem? Então eu vou fazer assim, eu vou continuar, depois o senhor me fala o É que mais que o senhor uma vez acha, aquela o senhor me das garante. verdades temporárias. Né? É, Unidades temporárias, bom, hoje exato. ele usa bomba tipo 2 e gela o rim com cristalóide. Mas Você o entendeu? senhor usa alguma solução ou só soro gelado? Sim. Não. Você usa Ringer lactato. Não, Ringer puro, a 4 graus, meio ml de heparina, 50 ml de manitol a 20% e 125 de metilprednisolona. Seria o coolant, primeiro coolant que inventaram para transplante coolant. renal. Uhum. Tá? Pode usar à vontade, pode correr Não, na você vai área correr renal. 500 ml, 250 em cada uma pelo shunt, usando um shunt de carótida de Pritina rara de balão. Uhum. Você põe em cada ósteo das renais e aumenta a pressão para 40, 60 centímetros de pressão com um desses manguitos normal de soro, tá? O Dr. Coselli, ele usa um rolete para perfundir e ele vai medindo a temperatura do rim. É muito pra gente. Dá para se fazer só assim, corre esses 500 e vamos operar. E vamos Alguma operar. coisa para tronco e mesentério? Sim, no tipo 2, a gente perfunde no começo pela própria reentrada da bomba no aneurisma. Quando você abre tudo, essa bomba vai parar. Em vez de parar, você já troca uma conexão rápida, que vem uma nova conexão, que vai ter um outro shunt de carótida, de Pritina rara, e você entra no tronco celíaco e na mesentérica superior. E você perfunde eles pela bomba. Não mais com fluxo de 1,5 litro, que nem a gente estava usando para toda a horta, todo o corpo inferior, mas agora só. com 500 a 700 ml por minuto. Tá? E você acaba perfundindo. É fantástico porque você vê as alças vermelhinhas, o fígado perfundido, o que você não via antes, que você via bem catastrófico, aquele horrível, aquele intestino que você está vendo que está isquêmico grave. Para o tipo 1 nós fazemos só, tipo 1 e descendente, só átrio femoral, que não precisa das viscerais, e pro tipo 3, que é uma cirurgia muito chata, que é quase um tipo 2, porque o tempo é o mesmo. Você tem que fazer anastomose proximal, reimplantar as intercostais e os viscerais, então é igualzinho o tipo 2. Só que aí você entra bem mais tranquilo. Ah, é um Sim. tipo 3. Por isso que a mortalidade do tipo 3 é uma das maiores que tem.
no mundo inteiro. Cirurgicamente, a correção... A cirurgia é muito quase semelhante. igual, é quase igual. Você só vai pouquinho mais perder... no colo assim, proximal, lá. você vai perder só as intercostais que estão lá em cima, Aham. que elas têm muito pouca importância e ali, significância. Exatamente. Então, nesses pacientes do tipo 3, eu faço uma... Como esse paciente está nessa posição, eu disseco a axilar, ponho um tubo, uma cânula aramada reta, 14 a 12, e um tubinho de 1/8 de polegada, e ponho na mesentérica superior no tipo 3. E eu faço um chute passivo Legal. para mesentérica. E ponho no tronco celíaco, insuflo, mas clampeio. Você vai ter fluxo pela axilar para perfundir a mesentérica. Se você dividir por 2, a pressão cai muito e não perfunde nada. Tá? Isso eu também aprendi, porque antigamente eu fazia axilo viscerais, eu ponho nas 4 viscerais. E depois eu descobri com fluxo, fiz um trabalhinho com ecodoppler na artéria mesentérica superior e vi que não tinha fluxo nenhum. Não fazia nada, então não servia para nada. Hoje, fazendo esse mesmo trabalho, axilo mesentérica superior, nós vimos que o fluxo é muito bom, 200 ml por minuto, que é um fluxo perfeito para uma mesentérica superior. Agora, do tipo 2, a perfusão sempre com a bomba. Só para o pessoal entender o que é a gente comentou do shunt, falou do shunt, como que é esse shunt só? Então, é um femoral átrio esquerdo, certo? Você vai acessar... Lado esquerdo, femoral. Isso, vai acessar pela pulmonar, né? Uhum. E aí, do tubo do shunt é que vão sair... É do tubo, essas- a gente entrou na visceral através de uma cânula reta aramada, Uhum. fazemos uma bolsa no aneurisma, já olhado na tomografia onde eu posso entrar. Abrir uma horta, tem que tirar isso. Tirou isso, eu corto o tubo e conecto um chute de carótida para entrar no mesentérica E aí, superior. cada shunt vai colocando em cada... É porque a renal já está colocado gelando. Aham. E aí no tronco celíaco e mesentérica eu ponho o balão. É um chute só, né? Que vem Sim. as duas carótidas, proximal e distal. Cada uma eu ponho lá. E aí a bomba volta. Nessa hora eu peço para ela parar um pouquinho e ela volta. Essa bomba não precisa de heparinização como a cirurgia cardíaca. Então por isso que não vale a pena chamar um cirurgião cardíaco para fazer junto. Porque eles querem operar com 500 TCA, tá? Nós operamos com 200 TCA, 220. 1,5 ml de heparina, tá? No máximo. E a gente não esquece que o pessoal diz, mas e o oxigenador, como é que vai fazer? A cirurgia cardíaca fica louca, né? Mas não pode entrar com oxigenador, coisa. Não tem oxigenador. Nós tiramos do átrio esquerdo, Sim. já está oxigenado, caramba. Então, é um fluxo só, é um shunt ativo à esquerda. Só isso. Nós entrávamos antigamente, não fomos nós que inventamos, graças a Deus, infelizmente, né? Mas entrava pela aurícula esquerda. Fazia uma bolsinha na aurícula esquerda. Mas nos pacientes com dissecção de aorta, essa aurícula já não existe, porque teve um derrame pericárdico e colou tudo e você não conseguia fazer isso. E inventaram depois, foi muito interessante, você entrar no átrio esquerdo através da veia pulmonar esquerda inferior. É uma artéria, uma veia muito calibrosa, bem boa mesmo. É fácil de acessar ali, né? Facílimo de acessar. O pulmão tá murcho, você desce, solta ele em cima do Fácil, aneurisma. né? Não, assim, a achei definição de bem fácil é um otimista pouco- da sua parte. A gente treme nessa hora também, sim. tá? Treme a mão porque uma lesão ali é bem importante, tá? Então a gente faz uma bolsa em losango, dupla, com um padzinho de pericárdio bovino para cima e um para baixo, põe um rumel fininho, faz um furo. Essas cânulas da Medtronic ou da Braille ou principalmente a da Edwards, ela vem com uma agulhinha, um fio guia e você introduz pelo fio guia. Então você não precisa abrir a artéria, cortar e aquele sangue saindo. Não, você faz por punção. Legal. Então você já está com os dois rumel, você punciona, passa o fio guia e você consegue passar. Você já mede a quantidade que vai ficar dentro do átrio, senão você não sabe se está entrando ou não muito. E você tira e fixa o do rumel e entra em bomba. Isso é para começar a cirurgia, tá? Essa daí já está pra- toda dissecada a horta, já está prontinha a hora que a gente vai dar heparina. Esse lance do fácil tem uma Não, frase no verdade. Top Knife que fala assim: os ilustradores de livros médicos são sempre muito otimistas. É boa, verdade, né? é O cara verdade. desenha a horta. Não, o reimplante das levanta intercostais. aqui, abre aqui, faz a O implante das Nossa. intercostais é lindo. No Bom. livro. No livro. Vou chamar o Cripto Fábio então para fazer as próximas considerações. Bom, não, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Então, assim, a gente vai operar o tipo 2, tá? Então, qual é a posição do paciente na mesa, tá? E como que a gente define o nível da incisão, tá? E aqui eu queria só acrescentar mais duas coisinhas, que é o que fazer com o diafragma, como que a gente abre o diafragma, e o senhor comentou que avalia a alça, né, para ver a mesentérica, então você consegue avaliar o padrão da alça, a corzinha, tá rosinha e não tá. Como que o senhor faz isso? O senhor abre o peritônio, ou o senhor quer através do peritônio? Isso é uma... Tem duas aberturas de peritônio, dois acessos abdominal. O Dr. Safi
SAF ou SAFI, eu chamo ele de SAFI, ele faz extraperitoneal. Eu gosto de transperitoneal. Então eu já vejo a alça porque eu estou no meio da artéria. Eu já estou dentro do peritônio. Então eu já vejo o fígado, a artéria, eu vejo tudo. Você entendeu? Então eu não faço extraperitoneal. Tá? É muito demorado para soltar. E você abre ali, você solta depois lá por dentro, você faz uma manobra para rodar tudo e você faz transperitoneal. Então, primeira coisa, você vai ver as alças de qualquer jeito. Você vai ver o fígado, o pâncreas e tudo mais. O baço e tudo mais. Em relação ao acesso, também varia do tipo 1 ao 4 ou 5. Tá? O tipo 4, o abdômen eu entro, um acesso que nós que fizemos, não estava descrito. É transretal. Tá? Dr. Coselli entra mediano. Eu faço transretal. Porque o mediano, quando você entra mediano, você acaba soltando todo reto. Tem que soltar todo reto para quando você vai abrir a costela. E transretal você cai certinho na costela. Então você não abre. Você não abre. Você não precisa cortar o reto. A Márcia abre abdômen, transretal, e eu vou nas costelas pro tipo 4, 8º espaço. Pro tipo 3 e tipo 5, 6º espaço. E no tipo 1 e tipo 2, 5º espaço, retirando a 5ª costela. Uhum. Então eu retiro a costela desde a frente até 2 centímetros lá da coluna. Tá? E o paciente fica numa posição oblíqua, com o braço preso acima da cabeça dele, preso no eu esqueci o nome. Um anteparo ali. Uhum. E um coxim nas costas e um coxim na nádega. E as pernas cruzadas para soltar o psoas, para ficar bem relaxado. Esse corte sobe para o transretal, sobe no tipo 2, vai até o 6º espaço, passa o 6º espaço, vai em cima da 5ª costela, aí você faz transverso, passa por trás do omoplata, eu chamo Escápula. omoplata, tô velho, né? Agora o Tô senhor velho, entregou a né? idade. Eu chamo de perônio. A rótula, né? Ai, minha rótula. Minha rótula, não é rótula? Né? Não é mais, Não não. é. E subo por trás do omoplata, do omoplata, eu que eu vou lembrar mais. Por cima do omoplata, mais uns 7 centímetros. Por trás do omoplata. Soltamos o elevador do omoplata, o elevador da escápula, corta ele, deixa um espaço para poder refixar, e você vem por cima da 5ª costela, solta todo o periósteo, desconecta todo o periósteo, passa uma ferramenta para você, esqueci até o nome da ferramenta, mas tudo bem, solta todo o periósteo de cima a baixo, tá? Para que o plexo, a veia, a artéria e o nervinho desçam e você não corte ela para não ter uma dor insuportável depois. Corta a costela lá embaixo e próximo do externo, deixando uns 4 centímetros. Se você for muito, você não fecha depois e fica um buraco ali. Então você deixa um pouquinho, uns 3, 4 centímetros, não vai te atrapalhar em nada. Você desce e vai abrir o diafragma. Eu abro hoje o diafragma nada mais do que 5 centímetros, só. Então você pode fazer radial, circunferencial. Você não abre todo, né? Não faz aquela extensão toda. Não. E eu dou pontos com algodão zero, com agulha montada dos dois lados, amarra e põe um Kelly de cada lado e corta. Isso para depois, para refazer, é muito bom, né? Que tem que reconstruir depois, tem que estar vivo, né? Tem que Abrir vai. né? Lá eu lembro, eles enrolavam uma fita cardíaca, que nem isso eu fazia, e aí puxava, aí ele ficava enroladinho assim, Sim. e não atrapalhava o campo, É, em não vez de fazer a atrapalha. incisão inteira, né? não, eu faço só um pouquinho mesmo. Um Aham. pouquinho. E lá embaixo você tem que fazer de novo. Aí a gente faz a rotação de Mattocks, vai lá debaixo do cólon, vem subindo, soltando todo o cólon, solta o rim também, você tem que checar. Olha as besteiras, mas você tem que checar se o veia renal não é retroórtica. Sim. Porque se for retroórtica, você tem que deixar o rim no lugar. Que é bem chato, mas você... Se não for veia renal retroórtica, você acaba rodando tudo, Mattocks. E o grande problema é o baço. O baço é o grande problema. A Márcia que apresenta o baço, sempre mais ninguém. Então, toda vez que alguém muda para apresentar o baço, vai o baço embora. Dr. Coselli tem 10% de esplenectomia. Olha o absurdo. Eles lá com aquela cirurgia, um monte, 4 mil casos, tem 10% de esplenectomia. Por trauma, por lesão na cirurgia. Lesou um pouquinho, tira o baço. Lesou um pouquinho, tira. Esplenectomia rápida. Tá? E aí você roda o rim todo, solta o diafragma até chegar no esôfago e você abre lá embaixo. Vai abrir da aorta para cima no diafragma mais uns 3, 4 centímetros.
Aí não precisa passar fio, nada. Só enfia o dedo subindo pelo dentro da aorta, por fora da aorta, desculpa, entre a aorta e o cruz diafragmática e abre esse diafragma. Um tempinho. Aí você tem praticamente a aorta total em campo. Você tem totalmente a aorta desde cima até embaixo. Os Isso coxins- demora 40 a 50 minutos. Os 50 coxins minutos que não eu estão com a aorta coloco pronta. são independentes, Sim, o coxinho pra sim. cima. Isso eu achei legal lá. Eles tinham um colchãozão, você deitava o paciente, posicionava, e você assim, travava, ele murchava e É. travava o paciente. Na posição que você queria. Mas no coxinho avulso. Entendi. Ele ficava, moldava no paciente. Tem Eu achava essas coisas de interessante. facilitação, nós não temos aqui. Já tentei o coxim para abdominal, para clampeamento supracilíaco, que eu gosto muito por justa De dar renal. aquela levantada. É, Legal. mas aí eu tenho que tirar depois, para depois fechar. Entendeu? Isso é um absurdo. Entendi. Dá um catéter peridural lá, você tem que ficar vai que você puxando. arranca, né? Então, na verdade, esse insuflador é muito legal. E a Não hora de tem. fazer a bomba, na verdade. Então ele já tá na posição, aí você já vai, vai dissecando a femoral para poder fazer o acesso ali rotacionado já, ou você faz antes de botar na posição? Não, tudo na posição. Tudo na posição Tudo já, na né? posição. Por isso que é a esquerda. Tá? Aham. É, porque A tá mais gente à mão. só usa a femoral esquerda, atro femoral, por exemplo, eu não uso pro tipo 2. Uhum. É atro aneurisma, atro distal. Tá. Tá? Porque isso é mais uma coisa para você fechar depois, mais um acesso para você fechar, mais uma artéria para você fechar. Uhum. Tá? No torácico descendente, ou no tipo 1, que é uma cirurgia muito mais rápida do que o tipo 1, 2, muito mais rápida e muito mais tranquila, você pode entrar na femoral que não vai mudar muita coisa. Ah, legal. Tá? Mas você pode também entrar pela veia artéria ilíaca esquerda externa. Uhum. Que nem nós usamos anteontem nós usamos pela ilíaca esquerda. Mas no tipo 2 não tem femoral. Não existe femoral, tá? Legal. A gente volta pela próprio aneurisma. Entendi. Bom, tô sem fôlego aqui, né, cara? Depois dessa dissecção, né? Não, eu consegui ver. Eu às a vezes me bato dissecção, numa imaginar. ignotomia. Deixa eu te perguntar, doutor, Fala. quanto tempo é o seu esperado para estar com a horta na mão? Para Uma começar. hora. Em 50 minutos, nós já estamos com a horta na mão. 50 minutos é o Depois que tempo. abriu a incisão, eu e a Márcia operando, meu pai entra também, coitado. Ah, ele entra em campo ainda? 86 mesmo? anos, Olha que fantástico. sensacional. Bom, pra quem não sabe quem é a doutora Márcia, acho que ninguém dos nossos seguidores não conhece, né? Mas é um dos maiores N's de endarterectomia de carótida do Brasil e a esposa do doutor Anacleto, né? Cirurgia vascular lá de São José do Rio Preto também. E o tempo pós-clampeamento proximal para estar terminando a última anastomose? Se você contar 10 a 12 minutos em cada anastomose, seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Então, 1h10 no mínimo só de anastomose Então aí já estamos com 2h10 de mesa. de mesa. Aham. E aí o fechamento é rápido. O fechamento é bem rápido. Nós só chamamos a Márcia embaixo e eu em cima. A gente tem uma técnica já que pode Assim, passar para um vocês. caso liso, 4 horas. 4 horas, 4 horas e meia. O senhor reverte a heparina, não reverte? Total. Aneurisma, sempre total. Qualquer aneurisma. Uhum, Tá? Carótida, a Márcia não reverte total. certo. Mas aneurisma é 100%. Aí você vai atrás da coagulação. Hoje nós temos uma coisa interessante, que é o fator protrombínicos. A gente faz o fator protrombínico para esses pacientes, 10 a 20 miligramas por quilo nessa hora. Plaquetas sempre, porque as plaquetas caem muito. E aí depois você vai avaliando. Se tiver um tromboelastograma, ótimo, excelente. Se não tiver, você vai dar excesso. É melhor que você dê Tem em jeito, excesso né? do que você não saber o que está Deixa eu só fazendo. voltar um step aqui da dissecção, talvez eu tenha perdido aqui. Se a doença se estende muito para as ilíacas externas lá, como é que você vai chegar à direita? Aneurisma nunca pega ilíaca externa. Nunca. Aneurisma não tem de ilíaca externa. Para na Você vai- comum. Sempre. Ou a hipogástrica. Uhum. Mas a ilíaca externa, se tiver pseudoaneurisma, infeccioso, alguma coisa diferente. A Tá. doença é interessante porque não pega a ilíaca externa, tá? O grande problema nesses casos é a ilíaca comum direita. Isso é péssimo. O posicionamento fica Porque a muito posição ruim fica de muito difícil. acessar. Mas e tem a veia, né? É. A gente faz o quê? Se tiver aqui na ilíaca direita, existe a possibilidade de você botar na horta e deixar essa ilíaca grande. Depois, no segundo tempo, você põe uma endoprótese. Entendi. Você refaz, faz uma Um endoprótese. pouquinho e mais corrige. permissivo ali com a outra ilíaca Ah, para sim, poder bastante, tirar o cara da bastante. mesa. Num tipo 4, aí a gente já não é mais permissivo, a gente opera. Como? Você faz a anastomose da ilíaca esquerda, que tá na sua cara, bem fácil. A direita você deixa com soro heparinizado e amarra. E você roda o paciente. Se desfaz a posição, né? Não, nele mesmo, só roda o paciente. Não, Uhum. só desce, vira a maca, vira a mesa cirúrgica. Aham, Entendi. faz um decúbito lateral. E você entra
deixa o delgado para lá, volta o colo pro lugar, abre o peritônio e faz a anastomose na ilíaca. Entendi. Você passa o tubo amarrado, passando por baixo toma cuidado com o ureter esquerdo, que tá na Cruzando colada. ali. Você passa por cima dele, deixa ele para Sem baixo, ser passa por faz cima. hidronefrose. Isso, aí você passa por baixo, entre o peritônio e o ureter e a aorta ali, e passa na abertura que você fez do peritônio e faz a anastomose distal. No tipo 2, não precisa sofrer por isso, né? Faz na horta Claro. e depois do segundo tempo você pode corrigir. O mais importante é tirar o cara da mesa vivo, sim. né? Bem, prorrogar antigamente era muito. tirar da mesa, hoje é tirar da mesa bem. Legal. Sim. Entendeu? Porque o paciente nós já temos condição de tirar ele bem. Bom, a minha casuística aqui em São Paulo é 0 de tóraco-abdominal, mas trazendo para os infrarrenais, nosso N muito maior, disparado, é fechado, né? Endovascular. Sim. Agora, quando o Luiz voltou do Fellow, lá da Itália, ele comentou uns tempos de cirurgia infrarrenal que eu não acreditei, assim. Não foi o que eu vi no meu treinamento cirúrgico, né? De pele a pele, do infrarrenal a 50 minutos, né, Luiz? Queria que você... Lá, Falasse na um verdade, eles eram bem permissivos com relação ao tamanho das ilíacas. Então, na grande maioria das vezes, era tubular. E aí, No segundo momento, se precisar, Não, eu ele tive complementava. o mesmo impressão de lá, que eles são muito permissivos, eu sou ao contrário. Eu troco todas as ilíacas. Tá. Para usar um tubo, meu pai falou, pô, você vai usar um tubo reto? Pai, um no ano, né? Então eu troco todas as ilíacas. Todas, tá? Nós demoramos 1h30, 1h40 de pele a pele, um abdominal infrarrenal. Ah, sensacional o tempo porque cirúrgico. Mas não é imagina, o se uma- pressa. A pressa não serve para muita Sim, coisa. claro. É ritmo, Tá? né? Você vai... É ritmo. Você tem que fazer menos que 3 horas. Você entendeu? A gente faz um preparo intestinal de todos esses pacientes. Não usa o manitol que distende, a gente usa um Moving Lax e Luftal. Esses pacientes internam um dia antes, obrigatoriamente, que aqui em São Paulo é impossível, não sei porque os planos não deixam internar. Todos os pacientes têm que internar um dia antes. Faz um preparo intestinal e esses pacientes chegam com as alças todas murchinhas, todas lindas para a gente operar. E eles começam... Esses pacientes são estubados na sala tipo 1, ou tipo 1, desculpa, os abdominais infrarrenais e a justa renal. Eles ficam 12 horas de UTI. Com 12 horas eu tiro a sonda e com 18 horas eu libero água e chá. Isso daí, 90% dos pacientes. Então, dá para se operar em 1h30? Dá, mas não precisa. Pode operar em 2 horas, 2 horas e Não vai meia. mudar o desfecho, né? Não. Porque o tempo é esse. Lá O que não usa pode Pra é esse dissecar intervalo, ilíacas, né? Passar cadarço na ilíaca, não. Sim, clampeou, dissecou, tá clampeado, clampeia, levanta. E eu não faz disseco a anastomose. ilíaca, eu clampeio primeiro a aorta, eu ponho o clamp nas ilíacas, mesmo que seja aneurismático. Eu não clampeio no local onde eu vou fazer a anastomose. Uhum. Porque existe uma diferença muito grande de você dissecar essa artéria, ela murcha. É muito mais fácil. Ela não sangra, solta da veia, é muito mais fácil. Então eu ponho um lugar, não pode testar também, porque às vezes tem trombo nessa artéria, mas então eu clampeio, clampeio proximal e clampeio, tiro só o peritônio de cima e clampeio essa artéria. Faço a anastomose proximal, aí eu vou para elas. Aí você pega um Alice, puxa ela e vai dissecar. Com ela murcha, Você disseca pela clampada, legal. muito mais fácil. Olha Não que tem interessante. cabimento. Legal. Não tem cabimento, a diferença. O doutor Anacleto mostrou que é um grande cirurgião, e digo mais, ele opera com a esposa, cara. Nossa então imagina, Senhora. imagina eu esperar com a minha noiva, E ia com tomar bronca hipoglicemia. a cirurgia inteira. hipoglicemia. E com o pai ainda, que pode dar uns puxão de orelha, ou seja, outro nível de cirurgião, né? Pra operar, eu acho que esse talvez esteja uma foto dele lá. Mas sabe uma coisa interessante? Eu acho que a melhor coisa que tem, além da equipe ter legal, é o bom contato com os anestesistas. A equipe tem que estar em harmonia, Tem que não tem estar em jeito, né? Eu acho que, por exemplo, a gente cobra as cirurgias e você tem que dividir com o anestesista, tem que pagar a perfusionista, todo mundo tem que sentir que tem valor, porque não está ali só para a cirurgia. Ele tem que ter um valor, Claro. você entendeu? Então a gente nunca, jamais deixa de passar isso daí. Não é pelo dinheiro só que eles fazem. Sim, Nossos claro. anestesistas estão com a gente. É um time, né, doutor? Gente, faz 30 anos Tem que um ela tá com a líder, gente. tem um líder, Tem isso. mas é um E time. com respeito, a gente não é bravo, não briga, não faz nada. A gente faz uma cirurgia rápida, prática e conectada com todo mundo. Criptofábio, vou te chamar aqui para você complementar e a gente falar um pouco sobre futuro. Sim, doutor Anacleto, seguinte, a gente entendeu já depois dessa discussão ótima, dessa aula, que talvez a endovascular não seja, né, o futuro
mais correto aí para a aneurisma tóraco-abdominal. Qual que, na sua opinião, para onde está se direcionando a cirurgia da aorta complexa e qual que é o futuro aí dessa patologia? Eu acho que o desenvolvimento das novas endovasculares, logicamente que vai tomar isso e tem que tomar. Lógico. O que eu não concordo é que nós perdemos totalmente o estímulo, a decisão sobre os nossos pacientes. Eu acho que as empresas entraram muito na nossa disciplina, entraram muito no nosso contato com a doença, com tudo, e eles estão decidindo tudo o que é para fazer. Seja por contato direto com a gente, seja por contato com o Congresso, seja patrocinando alguém muito forte lá fora e que vem aqui e fala que é assim, tá? Então, eu fui uma vez num congresso lá no Charing Cross e não gostei. Não achei nada de tão especial assim, não. E a Tara Mastrati estava lá e ela falou, bem grande, escreveu, o aneurisma não é aberto. Acabou. Então, tudo bem. Concordo. Eu acho que muita gente está saindo vivo hoje em dia porque está botando endoprótese que morreria antes, tá? Mas, ela falou o seguinte, o aneurisma é uma doença crônica. O paciente tem que saber que ele vai ter que refazer a cirurgia daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Não, eu não concordo com isso. O que é crônico é o tratamento endovascular. Ele tem um tempo de vida que vai tendo que refazer. Você entendeu? Então, o que ela falou não é verdade. Eu não concordo em nada. Mas é óbvio que, por exemplo, quando você operava uma vesícula, quando eu estava na residência, a gente operava a vesícula. Tinha um aparelho de vídeo. Isso há 30 anos atrás, não é muito tempo. E hoje ninguém vai abrir uma vesícula. Nem que seja sedada, é muito complicado alguém abrir. Então, isso vai chegar também. Mas eu acho que as empresas forçaram muito isso. Forçaram muito. E nós, vasculares, aceitamos. Então, eu acho que o cirurgião vascular, ele tem que ser completo. Essa diferenciação que estão fazendo, é a própria empresas que estão fazendo isso. Esse não é um cirurgião, você é um cirurgião endovascular e você é um cirurgião vascular. Isso não existe. O cirurgião vascular é o cirurgião vascular. Ele vai usar a técnica endovascular para esse paciente porque é melhor para ele, melhor para o paciente. E esse vai usar aberta porque é melhor para ele. Você tem que saber tudo, mas só que nós não estamos sabendo. Nós estamos nas mãos das empresas. Infelizmente. Isso é difícil da gente ver, assim, acordar para isso, tá? Mas eu acho que deveríamos. Porque hoje você pega um exame e manda para a empresa, para o engenheiro dela medir a prótese para você. Você entendeu? Quantos não estão fazendo isso? Aí vem um técnico e fala, não, mais para cá, fio guia para lá, mais para cá. Então, nós perdemos muita coisa. Eu acho que nós perdemos autonomia na cirurgia vascular. Tá? O que a cirurgia cardíaca não deixou acontecer. Nós perdemos muito. O que vai virar, lógico que eu acho que é o desenvolvimento. Não dessa prótese atual. O americano já sabe que essa prótese de metal, ela tem um tempo de vida 8, 9 anos. Todo mundo sabe, abdominal mesmo. Tá? Nos primeiros 3 anos, quando tem complicação, é o médico que indicou errado. Ele indicou com colo complexo, ele indicou errado. Então tem aquele primeira taxa de retratamento com 3 anos. Mas 9 anos é o tratamento que a prótese aguenta. Não pode ser metal, não pode pulsar dentro da... Por que o stent não quebra? Porque ele está grudado na parede quando ele dilata uma artéria. Ele não tem pulsação. A endovascular, eu achei que o Nelix ia resolver isso. Uma prótese interessante que não deixava pulsar. Você preenche ao redor e você não tem a movimentação lateral 70 vezes por minuto por 10 anos. Nenhum metal aguenta isso. Não aguenta no avião. Tem um desgaste material. Então o americano já sabe disso. É que não tem a prótese ainda para ser trocada. Então mudou um pouquinho para cá, a prótese para cá, ela faz mais curva, mas a prótese é a mesma, desde o paródio. Então tá na hora da gente discutir isso, porque ela tem um tempo de vida. Tá? Então, em relação à endoprótese, esse stent novo, tem coisas interessantes, por exemplo, precisava de 2 stents para você fazer as fenestradas, para você fazer as comunicações com as viscerais. Hoje, com a da Boretex, o ViaBax, VBX, usamos agora em Rio Preto para fazer uma hipogástrica, ela tem uma força radial fantástica. Entendeu? Então não precisa mais 2 stents, então já resolveu, já melhorou muito. Porque 2 stents dentro de uma artéria renal de 5 milímetros
é uma catástrofe. Não tem, trombosa, perde. Então eu acho que o futuro é legal, só que com calma. Tem que tomar cuidado com o que você lê. Você tem que tomar cuidado com quem está falando. Eu vejo sempre, todo mundo está relacionado com todas as empresas. Como é que pode ser representante de todas as empresas? Acho difícil, acho que tem que ficar de olho nisso. Mas o futuro, óbvio, não é abrir o tórax para tirar um tipo 2. Não tem cabimento uma coisa dessa, tá? Só que ainda eu acho que está muito precoce para você falar que acabou. Falta muito ainda. Acho que a próxima pergunta vai remeter a essa discussão também, que com relação à formação do cirurgião vascular, né? Então, assim, além dessa tendência das empresas, do material, cada vez mais as escolas que estão formam um cirurgião mais endovascular do que para cirurgia aberta, digamos assim, né? Então você vai perdendo um pouco do aprendizado até para encarar uma dessa. O que o senhor acha disso? Eu acho que essa mudança foi muito rápida. Muito rápida, da aberta para a endovascular. Primeiro que eu acho que não são duas coisas totalmente diferenciadas. O vascular tem que saber das duas. Tem que saber as duas técnicas, com certeza, tá? Porque essa mudança vai sendo mais lenta do que está sendo. Eu acho que não podia ser tão rápida. Quem gostou disso, foi, óbvio, as empresas. Não tem mais ninguém que gostou disso. Então ele botou na cabeça desses meninos mais novos que é feio operar. O bonito é fazer endovascular. Você entendeu? Porque não tem cabimento você abrir. Não é isso. Esse paciente tem um colo de 4, 5 milímetros e você vai botar uma endoprótese. Por quê? Opera o paciente, mortalidade de 2%, 3% no máximo. E ele está curado pro resto da vida. Não, vamos botar uma fibrante. Vamos botar uma desde lá de cima, vamos botar pelo amor de Deus, uma submarino, aquelas técnicas, uma técnica indecente que eu nunca concordei. Entendeu? Então eu acho que forçar uma técnica é muito ruim. Então a pessoa tem que formar. Eu acho que trocou muito rápido. Infelizmente, eu acho que tem muita mão das empresas. E na formação, assim, você acha que faz muita falta hoje nas escolas? Então, assim, tem cada vez menos mão de aberta? Eu acho completamente. Eu acho absurdo. Como é que vai compensar isso? Não vai compensar. Isso já foi. Isso acho que a gente não consegue voltar mais. Hoje, se você não conseguir operar com endovascular um paciente, você vai ter que forçar. Você vai ter que fazer. Então, acho que tem esse viés também, né? Acabou, tem o não viés tem técnico, como voltar. O viés de material. Não tem como voltar. Bom, e aí surge um novo mercado, né? Que é o mercado que vai entrar em extinção, que são dos caras que sabem operar aberto, né? Cada vez mais escasso. Talvez a nossa geração tenha vivido uma transição, mas a geração de baixo já vai viver ainda menos e tal. E eu sei que isso abre um mundo que é o mercado do explante, ou seja, é o cara que tem que consertar as cagadas, né? E fica para cirurgiões que têm... De ontem que você falou, né? Na verdade, eu tenho 109 retiradas de endoprótese. E queria te perguntar exatamente isso. Como é que é o mercado do explante e o que o senhor tem visto acontecer? Tem nada pior do que a cirurgia de explante. É melhor você operar um tipo 2 do que tirar uma prótese torácica colocado com aderência e tudo mais. Não existe, é uma coisa. Inclusive no Congresso Pan-Americano desse ano eu vou falar bem isso. Até onde o endovascular pode ir para não causar uma catástrofe. Entendeu? Quando que ele tem que falar, não, chega, não dá mais, agora tem que mandar para alguém operar isso porque não dá mais. Você entendeu? Porque, primeiro, já começou errado. A indicação já estava errada. Segundo, ele continuou forçando a coisa errada. E ele chega numa catástrofe. Tá? E dessas 109 eu tenho várias catástrofes. Infecção, tentativa de limpeza, catéter aqui, catéter... Faz fístula às vezes. Não, fístula pro duodeno, um monte. Então, é uma cirurgia muito ruim. Mas o senhor vê que isso está crescendo? Sim. Tá chegando mais lá? Tá chegando bastante, porque ninguém quer mexer. Muita gente, cada vez mais próximo e colocar. Sim, e muitas, por exemplo, 2 meus que eu botei, eu não, nós botamos lá em Preto, graças a Deus, com o Marcelo foi ajudar a gente, 2 morreram, não deu tempo de chegar. 2 tipo 2, nós botamos endoprótese, romperam e chegaram lá morto. Então, a grande maioria dos pacientes que têm complicação de endoprótese, eles não estão chegando para ser retirados porque eles morrem antes. Isso é o pior. Então, a indicação certa é o melhor. E você só não indica certo se você conseguir dar uma outra opção para esse paciente. Claro. Aberta. Se você não fez essa outra indicação, você não sabe mais operar, você não tem outra indicação. Você vai ter que fazer endovascular. De qualquer jeito, sabendo ou não, nem é sabendo que está fazendo errado. Porque para você aprendeu que aquilo é o certo e pronto. Mas eu acho que foi muito rápido. Acho que devia ser um pouquinho mais. Cada vez mais a gente vai ver isso mesmo, né? E ainda mais porque não são só cirurgiões vasculares que se aventuram no território periférico, né? Então,
nada contra, mas quando um cardiologista começa a intervir na periferia, talvez ele não saiba nem indicar da forma correta. Exatamente. E muito menos escolher os dispositivos, porque foi o que o doutor falou. Se o cara trata a carótida por endo e ele só sabe fazer endo, então 100% dos casos são endo. Ele não tem Mesmo que ele tenha um arco ruim, o know-how para poder um escolher. arco péssimo, ele vai fazer stent. Ah. Porque não tem jeito, ele não Tem sabe outra operar. opção. Então, o vascular, ele não é vascular ou endovascular. Ele é cirurgião vascular, ele quer usar a técnica aberta ou endovascular. Ele vai decidir, não a empresa. É igual o Luiz cozinhando, ele só sabe fazer macarrão com frango. Então, quando na nossa república, eu passei anos comendo macarrão com frango. Tem salada também, eu lavo um Mas agora que você fez o fellow da salada, né? Fiz o fellow. Uma tristeza. Eu aprimorei o fellow na Itália, entendeu? E agora o da salada. Ufa, melhorou. Doutor Alexandre, estamos chegando no final da entrevista. Assim, aprendemos muito, né, Luiz? Fábio, aprendemos demais aqui. O seu nome já vinha sendo cotado há muito tempo no perfil do Instagram. É que o senhor está fora da mídia, não está vendo, mas a gente abre uma caixinha de perguntas e fala: quem você quer ver no Frêmito? Aí vem, doutor Alexandre Anacleto, São José do Rio Preto. É isso mesmo, né? E a doutora Márcia está mais que convidada para participar, assim que ela puder também. Sim, Eu queria que o senhor deixasse uma consideração final, lembrando que os nossos ouvintes aqui são caras mais jovens, residentes e vasculares mais jovens também, por favor. Eu acho interessante, eu acho que é legal. Bom, vocês estão vendo aqui, é uma coisa absurdamente profissional. Eu esperava uma coisa boa, mas não tão Obrigado. interessante como vocês estão fazendo, brilhante. Eu acho que os jovens precisam ir com mais calma, pensar mais no paciente, um pouco mais no paciente do que na própria técnica, certo? Eu acho que o nosso relacionamento é com o paciente. Você tem que tomar cuidado que você botar uma endoprótese numa dissecção aguda sem precisar, só porque você quer um caso, você quer mostrar um caso. Eu acho isso muito, muito doloroso pra gente, que sempre fez tudo pela medicina, pela vascular mesmo. Então eu acho que tem que ter bom senso e ter certeza que a cirurgia vai ser endovascular, lógico que vai, mas com calma. Não abandone tudo que esse pessoal, meu pai, o professor Emil, todo o professor Marcos Voloski, todo esse pessoal iniciou, não pode ser trocado tão rápido. Não estou falando que é para ficar olhando, fazendo para trás o que. Não, visão é para frente, mas com calma, com bom senso e tentar não deixar entrar. Você tem que ter autonomia sobre os seus pacientes, não as empresas. Tenha muito cuidado com isso. Obrigado mais uma vez pela participação, doutor. Bom, o doutor Alexandre Anacleto não está no Instagram nem no LinkedIn, mas você pode mandar uma mensagem para ele autorizou. Mandar pelo e-mail alexandremanacleto@gmail.com e também pelo WhatsApp, que está disponível para todos no DDD 17, São José do Rio Preto, 99113 0212. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogarty da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando esse podcast e as suas imagens utilizando o catéter Fogarty. Não deixe de conferir e de participar das nossas postagens no perfil do Instagram, do Spotify e do YouTube. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.